Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e dizer que estamos todos aprendendo bastante aí com o seminário de hoje. Hoje de manhã as palestras foram muito interessantes, né? Especialmente também esse movimento mais atual aqui do SEBRAE, inclusive os estudos feitos aí relacionando a própria atuação do Bolsa Família, né, com as atividades empreendedoras, né? Foi também um estudo muito interessante que se articula completamente com algumas abordagens que a gente desenvolve. Então, a minha discussão hoje é sobre políticas federais de caráter territorial, para destacar a questão da sobreposição de políticas e da necessidade de articulação, especialmente se a gente considera também quem são os responsáveis e os agentes que estão por trás dessa discussão, dessa territorialização. E o meu foco principal vai ser a análise dos territórios da cidadania, e vou apresentar alguns dados também sobre articulação com o PRONAF, por exemplo. Bom, eu trouxe a discussão aqui para vocês, mais mostrando alguns mapeamentos que eu acho que dá mais a ideia da visualização de algumas questões que eu quero aqui colocar. Como eu tinha em mãos qual seria a organização das palestras, eu sabia que a Helena viria antes de mim, então eu imaginei justamente que ela fosse um pouco problematizar a discussão da territorialização e a importância dos agentes locais e da governança de algumas políticas, né? Então, aqui eu trouxe alguns mapas para a gente refletir um pouco sobre essa questão territorial. E eu peguei especificamente a região Nordeste, né, que é a região que a gente sabe que tem espaços importantes de pobreza, né, e, por isso, ela é bastante denotativa de algumas coisas relativas a combate à pobreza que nos interessam diretamente. Aqui eu fiz uma classificação do IDH de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de eu pegar o IDH e dividir o IDH por município para o Brasil inteiro, a gente organizou o IDH fazendo uma classificação do IDH dentro da região Nordeste. A gente dividiu os municípios da região Nordeste em 4 grupos, né, por quartis. Então, o grupo que ficava, os IDHs que ficavam, quer dizer, a gente classificou os IDHs por município e pegou do maior para o menor. O grupo que ficava no primeiro quartil do IDH a gente chamou de IDH alto, o segundo quartil ficou o IDH médio, o terceiro IDH baixo e o quarto IDH muito baixo. Por quê? Porque a gente queria ver a classificação do IDH dentro da região, e não dentro do Brasil, porque se eu pegasse a classificação do IDH dentro do Brasil, nós teríamos que o Nordeste é quase todo de IDH baixo, né? Mas eu queria saber, dentro do Nordeste, quem eram os mais baixos dentre os mais baixos. Por isso, eu fiz a classificação só para o Nordeste, para ver os espaços mais pobres da própria região. E o IDH muito baixo são os azuis e o baixo são os verdes. Então, um pouco, algumas das políticas territoriais utilizadas pelo Estado, elas visam atacar justamente os municípios de IDH mais baixo, por exemplo, a questão do território da cidadania vai trabalhar um pouco com isso. Outras classificações, não necessariamente. Então, vamos qualificar um pouco isso. Para além disso, nós construímos um outro indicador que chama-se indicador de desenvolvimento rural. Porque o IDH ele não separa a atividade mais, obviamente, a rural, mais das atividades não rurais. No entanto, algumas das políticas públicas, como os territórios da cidadania, elas estão dirigidas para espaços que são eminentemente rurais e de baixa densidade demográfica, que são espaços mais pobres. Então, a gente foi atrás da definição de um índice de desenvolvimento que puxasse mais a característica do rural. E encontramos esse índice
desenvolvido pela Ângela Kageyama, da Unicamp. Só que ela tinha feito a construção desse índice apenas para o estado de São Paulo. Nós pegamos essa classificação inicial da Ângela Kageyama e fizemos o cálculo do índice para o Brasil inteiro. E aqui eu vou apresentar só o cálculo do índice para a região Nordeste. Mas o interessante é que este índice, a gente fez algumas modificações no índice também, mas o interessante é que esse índice ele é composto de subíndices. Tem um indicador de população, um indicador de bem-estar social, um indicador de desenvolvimento econômico, depois vou mostrar na próxima página, porque não coube tudo aqui, e um indicador de meio ambiente. A somatória desses indicadores, cada um desses indicadores varia de 0 a 1, a somatória e a divisão por 4 vai nos dar os índices de desenvolvimento rural. Então, para vocês terem uma ideia, o indicador de população é tudo relativo à população rural. Tudo é relativo ao rural, para a gente ver a dinâmica do rural. Então, por exemplo, o indicador de população, primeiro, densidade demográfica, nesse caso não é só rural, lógico, é a densidade demográfica do espaço. Segundo item B, para formar o indicador de população, variação da população rural entre 91 e 2000, proporção da população rural que estava no município e que não saiu do município, proporção da população rural que não morou sempre no município. Esses últimos dois indicadores é para ver se está havendo movimento de expulsão ou não da população. Obviamente, municípios com maior desenvolvimento serão aqueles que tiverem menos expulsão. Indicador de bem-estar envolve taxa de alfabetização da população rural, média de anos de estudo da população rural, proporção de crianças de 7 a 14 anos na escola da população rural, proporção de domicílios rurais que têm água encanada, tá? E proporção de domicílios com abastecimento de água, nesse caso não precisa ser encanada diretamente, né? Então, esses indicadores, e o outro indicador é desenvolvimento econômico, que é a proporção de ocupados em atividades não agrícolas, e também a questão da renda média per capita. E depois nós temos um indicador de meio ambiente, que indica utilização ou não de fertilizante, proporção de estabelecimentos que adotam políticas de conservação do solo, proporção de estabelecimentos que usam adubos. Quanto maior a utilização de adubação e de piora do solo, a questão é de que isso piora o desenvolvimento rural. Se tem excesso de monocultura no espaço, a gente acha que piora o desenvolvimento rural. Então, o indicador de meio ambiente, ele dá se o impacto no meio ambiente é negativo, a ideia é que piora o desenvolvimento rural. Então, bom, a partir desse indicador, a gente fez uma classificação dos índices de desenvolvimento na região, em todas as regiões. Aqui eu só vou apresentar uns dados na região Nordeste e Sul para chamar atenção para um fato. O que a gente fez? Mais uma vez, classificação. Calculamos os IDRs, ranqueamos do maior para o menor. O primeiro quartil IDR alto, o segundo quartil médio, o terceiro quartil baixo, o quarto quartil muito baixo. Então, o que a gente viu? O IDR muito baixo, no caso da região Nordeste, a classificação ia de 0,17 a 0,26. IDR baixo, de 0,27 a 0,30. IDR médio, de 0,30 a 0,33. IDR alto, de 33 a 60. Por que eu estou falando nesses númerozinhos chatinhos? Porque se a gente pega a região Sul, a gente vai ver que IDR baixo é de 0,2 a 0,38. Então, opa, desculpe. Como é que volta atrás? Mais um. O que eu estava querendo chamar a atenção para vocês é que é considerado IDR alto no Nordeste acima de 0,33. O 0,33 na região Sul
está como IDR baixo, né? Aliás, IDR muito baixo. Ou seja, o que a região Nordeste, é uma coisa óbvia que a gente já sabe, os municípios todos têm IDR, a grande maioria dos municípios na região Nordeste, se comparados com a região Sul, são de desenvolvimento rural muito baixo, se a gente usar a mesma classificação, né? Apenas para mostrar essa relação para vocês. Então, aqui só para mostrar que a região Nordeste, fazendo histograma de frequências, a região Nordeste, desculpe, o IDR dele está muito mais para o lado esquerdo, porque os índices de desenvolvimento no Nordeste são muito mais baixos. E aqui, então, eu estou começando a colocar algumas políticas do governo e algumas territorializações organizadas pelo governo. Essa territorialização, aqui à esquerda, é a territorialização dos territórios rurais, desculpe, fiz errado ali, é da territórios da cidadania, tá? Os territórios rurais territórios da cidadania estão dentro dos territórios rurais. E a ideia é que você pegue essencialmente os municípios de IDR, cuja média do IDR, a média do IDH está abaixo da média da região, né? Só que se a gente, ao invés de usar IDH, a gente usa o IDR, a gente vai ver que vários municípios que estão de azul clarinho ali estão fora da classificação dos territórios da cidadania. Então, os territórios da cidadania vão se focar em municípios pobres, mas vários municípios pobres, que estão classificados de acordo com o IDR, estão fora dessa territorialização. Então, a própria discussão da territorialização e quais os municípios serão focos das principais políticas são passíveis de levantamentos, de questionamentos, a partir do foco que você está fazendo, que é um pouco o que estava sendo discutido aqui antes. Outra, quer dizer, porque no governo nós temos algumas grandes políticas que estão querendo atacar a questão das diversidades regionais. Territórios da cidadania é uma política importante, né? Outra política importante organizada foi a PNDR, né, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem a classificação que foi organizada, uma classificação dividindo o território nacional em classificações de renda. Azul clarinho, que não tem nenhum ali, vocês vão ver no Nordeste, é considerado renda alta, então, ali não tem nenhum município, a não ser ali embaixo, bem baixinho ali, vocês vão ver, do Nordeste como renda alta. Azulão, azul royal é renda dinâmica, verde claro é baixa renda, verde escuro é estagnada. Então, nós vemos que temos um grande grupo de municípios de baixa renda e estagnada. Tem uma relação com o IDH, mas não é completamente igual ao IDH. Mas, então, nós temos um plano voltado para os territórios da cidadania, atingindo alguns espaços, né? Nós temos um outro plano do PNDR, da PNDR com outra classificação, que não é a mesma classificação dos territórios da cidadania, e aqui, colocando os IDHs do lado, para vocês verem que não bate completamente com a classificação do IDH. O IDH muito baixo é o azulão, então vocês vão ver que a região de renda, de baixa renda, que é a verde clara, ela, de certa forma, bate com o IDH muito baixo. Porque a PNDR, o objetivo dela não é atingir os espaços rurais, não tem esse foco direto, enquanto que, no caso dos territórios da cidadania, é mais espaço rural mesmo. Por isso que aqui eu comparei com o IDH e não com o IDR.